Eu chamo agora o Braulio Santiago para fazer sua fala em 15 minutos também. Bom, queria começar agradecendo o convite também, que para mim foi de última hora, por isso eu peço desculpas aí por não trazer uma apresentação formal. Queria cumprimentar todos os conselheiros, as autoridades presentes, os debatedores do Ministério da Economia. Bom, eu sou secretário executivo do NACON Sindical, é o sindicato que representa os servidores públicos federais do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União. Sou mestre em Economia. Bom, e evidentemente a gente está muito atento à PEC, e eu vou tentar aqui passar um pouco o que a gente já analisou, tentar passar para vocês uma visão mais econômica. Eu sou mestre em Economia, então, primeiro eu vou tentar falar da lógica geral da PEC. A exposição do Ministério da Economia, ela já tratou muito bem, né, das mudanças propostas, então vou falar mais da lógica geral, dos efeitos da PEC, que a gente já pode afirmar, né, que vão ocorrer, e tentar relacionar esses efeitos com a saúde. Vou falar também sobre regras de transição, e aqui eu queria chamar a atenção para a desproporcionalidade das regras de transição específicas para o servidor público, e concluindo com o questionamento de algumas das afirmações do governo. Bom, primeiro, né, qual que é a lógica geral da PEC, né? Tem a questão demográfica, sempre apareceu na exposição do Ministério da Economia, e tem a questão da vamos reformar, não é possível, a crise fiscal, se nós não reduzirmos as despesas com a Previdência, não vamos crescer. Esses são os pressupostos, né? Em relação ao apocalipse demográfico, eu queria chamar a atenção o seguinte: a razão de dependência, isso aparece em estudos do INSPER também, apresentada, é sobre a população idosa, sobre a população economicamente ativa. Se a gente considera a população jovem, abaixo de 15 anos, sabe qual será a razão de dependência em 2047? Exatamente a mesma de 2000. Ou seja, não existe apocalipse demográfico no próximo. A razão de dependência, volto a dizer isso, a razão de dependência em 2047, considerando os jovens, porque os jovens não trabalham. A população ativa, ela sustenta a idosa e a jovem. Em 2047 vai ser a mesma de 2000. Além disso, a razão de dependência tem que ser ponderada pelo crescimento da produtividade. A produtividade em 1970 era uma do trabalho. Hoje é outra, maior. E a gente espera que em 2047 seja maior do que a de 2000, a de hoje, se o país não colapsar até lá, né? Então, não existe o apocalipse demográfico, etário, não existe. Isso ele não. Outra questão, outro suposto. Vamos cortar despesa. No fundo é isso, gente, porque o 1,1 trilhão de economia, vamos traduzir isso? 1,1 trilhão de economia é o seguinte: é gente deixando de se aposentar, não vai conseguir se aposentar, e por isso traz economia. Por que não vai conseguir se aposentar? Em 2014, os microdados da Previdência mostram que, aos 62 anos, 32% das mulheres que se aposentaram não conseguiram 20 anos de contribuição. Em 2014, 39% das mulheres. Em 2014, 19% dos homens não conseguem contribuir 20 anos. É uma proposta que exclui, né? Se a gente fizer a média aí, 31% das pessoas não vão conseguir cumprir
20 anos no mercado de trabalho brasileiro precário, do trabalho intermitente, né, da alta rotatividade. É disso que nós estamos falando. Eu estou falando aqui só da cliente. E o governo diz que essa reforma é para o povo, né? Reforma para todos. Para todos. Excluindo isso, com esse nível de exclusão, eu não estou nem falando da clientela rural da Previdência, hein? Eu só estou falando da clientela urbana. Vocês podem acessar aí, depois eu posso passar o texto técnico do IPEA, que foi publicado pela consultoria do Senado por ocasião da PEC 287. Né? Então, vejam, voltando, vamos traduzir a economia de 1,1 trilhão, é exclusão previdenciária em 10 anos, mas, na verdade, num período muito mais longo, né, economia de 10 anos, né, dizem que é de 10 anos esse 1,1 tri, né, mas maior idade de aposentação, exclusão, efetivamente, esse pessoal vai para assistência, não vai conseguir se aposentar, né, e redução dos benefícios. Gente, redução dos benefícios. Eu falei que é difícil para o trabalhador mais desfavorecido, né, completar 20 anos de contribuição. E o que faz a regra da PEC? Quem tiver 20 anos de contribuição, conseguiu se aposentar, desconta 40% da média de todas as contribuições. Sabe o que isso significa? Vamos falar claramente. Isso significa que a média, sabe, o benefício hoje médio do RGPS, gente, nós estamos falando de R$ 1.250. Sabe o que significa essa regra? Todos vão para o salário mínimo. Se eles mantiverem o salário mínimo como piso. Todos vão para o salário mínimo. Esse efeito também acontece nas aposentadorias do RPPS, dos servidores, principalmente daqueles que ingressaram de 2004 a 2013. Então, vamos desmistificar 1,1 trilhão, a economia. A economia é exclusão previdenciária e rebaixamento dos benefícios. Agora, pergunta aqui para a plenária. Reduzir direito trabalhista, reduzir salário, excluir o direito de aposentadoria, reduzir a aposentadoria. Em que isso contribui para o crescimento econômico? Em quê? Segundo a nota técnica da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, é porque isso provoca uma economia do déficit público, então a taxa de juros cai e o crescimento, o presidente da República falou isso, vamos gerar 8 milhões de empregos. Vejam, gente, isso é uma inversão, isso não existe, isso é wishful thinking, tá certo? Não é a reforma reduzir o valor da aposentadoria e fragilizar o sistema de proteção social, não é a solução para o crescimento. É o contrário. O crescimento econômico é que sustenta a seguridade social. Vou dar um exemplo, para não dizer que eu estou falando de wishful thinking, que eu esteja fazendo isso. Adivinhem quanto, não vou nem falar do resultado da Seguridade Social, vou falar do resultado só do RGPS. Sabe o que aconteceu entre 2006 e 2013? As necessidades de financiamento do RGPS caíram de 1,7% do PIB para 0,8%, 0,9%. Por quê? Porque a economia crescia, formalizava emprego. Sabe o que aconteceu no RPPS, nesse federal? Caíram também as necessidades de financiamento, porque o governo contratava, entrava mais gente, etc. É o crescimento que sustenta. O ex-secretário da Previdência, Marcelo Caetano, escreveu um texto para o Boletim de Política Social do IPEA em 2015, dizendo o seguinte: a Previdência, o regime geral, é sustentável. Bastam alguns ajustes paramétricos marginais, mas a redução do déficit até 2013 e 2014. Agora, o que aconteceu depois de 2013? O que aconteceu? Muito simples, as despesas continuaram crescendo para e passo a inflação, e cresceram menos até, tanto no regime próprio quanto no regime geral, do que no período 98,
2013. As despesas cresceram em termos 4% real, por aí, enquanto cresciam 6% real. Cresciam por que essa taxa? Porque nós somos perdulários? Porque a Previdência Social está reparando. O que a gente fez depois da Constituição de 88 é reparar um crime histórico. Nós aumentamos a taxa de cobertura, mais de 80%. Nós conseguimos fazer de 88 para cá uma coisa fantástica nesse país. Ampliar a taxa de cobertura previdenciária e praticamente erradicar a miséria da população idosa com a Previdência Social. Por isso que tem que crescer mesmo, nós incorporamos. E está caindo, inclusive, a taxa de... E os ganhos do salário mínimo também explicam o crescimento das despesas. Isso foi ruim? Agora, o que eu quero dizer é que de 98 a 2013, as receitas acompanharam. Cresciam também 6% ao ano. O que aconteceu de 2014 para cá? As despesas continuaram crescendo até menos do que antes, mas as receitas colapsaram. Sabe qual é o nível de receita hoje do regime geral? Por isso que dá o déficit de 190 bi, né? É um nível inferior ao do final de 2012. Nós estamos em 2019. Tá? É um nível inferior. Então, a questão é que nós precisamos de projeto de desenvolvimento e de crescimento, e não de precarização do sistema. Sem crescimento e sem desenvolvimento, não tem como manter o sistema de seguridade. Isso é óbvio, né? Bom, eu me estendi muito sobre essa questão da lógica e questionando as suposições. Falei da exclusão inscrita na proposta. Eu queria também fazer um comentário sobre constitucionalização. Tem explicações, o Diego falou sobre a constitucionalização no nosso caso. Eu quero dizer o seguinte, quero dar um outro exemplo também para o Ministério da Economia, de repente, refletir. Só existe um lugar no mundo a inscrição da austeridade fiscal permanente na Constituição. Esse país é o Brasil, com a regra do teto do gasto, não é vinculado ao crescimento da receita ou da população, nada, é sem crescimento real. A população cresce, a renda aumenta e a gente não pode expandir a proteção social. Só existe um país do mundo em que isso está escrito na Constituição, nós aqui. Por que não desconstitucionalizarmos a emenda constitucional 95? Né? Por que desconstitucionalizar um direito fundamental que é o direito à previdência? Né? Vejam bem o que a gente está retirando da Constituição. A preservação do valor real das aposentadorias. Suprime-se esse artigo. Sabe o que colocam no lugar? Isso vai para a lei complementar. E se mudarem a regra do INPC para a TR? E aí? Porque não tem dinheiro. Acabou. Né? E sabe o que foi constitucionalizado? Constitucionalizou o seguinte: alíquota extraordinária para contribuição. Não é essa progressiva aqui para o servidor público, não. É extraordinária em caso de déficit atuarial do regime próprio. Gente, não é em caso de déficit, porque os regimes próprios são todos deficitários atuarialmente. Claro, porque antes não era contributivo, porque agora tem a previdência complementar do servidor público. Ele é deficitário, mas o RPPS federal, por exemplo, no longo prazo, está equilibrado. Por quê? Porque os aposentados vão morrer e quem está entrando agora contribui para a Previdência, não está mais no regime próprio. Tem um custo de transição que foi aceito no momento em que se instituiu a Previdência Complementar. Então, como que é exigir equilíbrio atuarial do regime próprio? Então, quer dizer que nós vamos dar uma carta branca na Constituição para a União, Estados e municípios confiscarem o salário do servidor. É isso. Outro exemplo de constitucionalização, isso é uma aberração, né? Mas a questão dos militares, né? Tem um artigo lá da PEC que coloca o seguinte, pasmem,
e eu termino com isso aqui, não vai dar tempo de eu falar de outras coisas. Eu vou ler aqui. Não. Pasmem aqui. Não, eu em respeito aos colegas da mesa, né, artigo 42 da Constituição Federal, parágrafo 3º. Lei do respectivo ente federativo poderá, 1. Estabelecer regras gerais para o militar da reserva exercer atividades civis em qualquer órgão do respectivo ente federativo por meio de adicional de remuneração. Então, se o governo federal quiser, ele pode pegar um militar aposentado e colocar na Receita Federal para aplicar multa, para colocar no Tesouro Nacional, para gerir a dívida pública, porque o governo não contrata mais, né? A PEC 95 e essa lei de responsabilidade fiscal previdenciária inscrita na Constituição vão acabar com as contratações do serviço público, né? Que vai ser só terceirização, etc. Então, os militares poderão... Olha isso, isso está na nova proposta de previdência para todos. Bom, eu fico por aqui, teria mais observações, mas o meu tempo não permite. Eu queria depois deixar à disposição de vocês, eu não trouxe um número... Boa parte do que eu falei está num texto que eu publiquei num site do Congresso em Foco, que é mantido pelo UOL, e também trouxe aqui sobre a questão das inconstitucionalidades da PEC 06, eu trouxe aqui um parecer jurídico do Fórum das Carreiras de Estado, e eu gostaria de deixar à disposição aqui, infelizmente não tem para todos, mas depois, na saída, vocês podem pegar. Obrigado.